Fala pessoal, mais uma vez aqui agora para falar então da regra da cadeia, o caso 2, né? Do que se trata esse caso 2? Gente, no primeiro caso a gente viu uma função então de duas variáveis, tá? No caso em que x e y eles dependiam exclusivamente da variável t, né? Então o segundo caso ele vai falar quando essa variável x e essa variável y elas dependem de duas novas variáveis. Tá? Então, a nossa variável x ela vai ser dada por uma função g de st, tá? E a nossa função y vai ser uma h de st, ou seja, ele apresenta uma dependência para duas variáveis. Tá? E essas duas funções também são diferenciáveis. O que vai acontecer nesse caso? Neste caso, a gente vai apresentar um diferencial de z em relação à variável s, então, a diferencial parcial de z em relação ao diferencial de s, onde que vai ser, então, o diferencial de z na variável x vezes o diferencial de x na variável s, tá? Mais o diferencial de z na variável y vezes o diferencial de y na variável s. Tá? Então, trabalhando exclusivamente na variável s para as duas variáveis. E a gente vai ter um segundo diferencial de z, né? Então, em relação à variável t, então que vai ser o diferencial parcial de z na variável x, vezes o diferencial parcial de x na variável t, tá? E o diferencial de z na variável y, vezes o diferencial parcial de y na variável t. Tá? Então, ele segue basicamente a mesma relação do primeiro caso, só que fazendo duas derivadas parciais. Você não tem um diferencial geral, você passa a ter duas derivadas parciais para cada uma dessas variáveis que compõem a sua composição. Tá? Então, dessa forma, a gente tem essa relação aqui. Né? Então, z, você vai ter o diferencial em z, o diferencial em y, e trabalhando com x, você vai ter, então, o diferencial em s, o diferencial em t, o diferencial em s, o diferencial em t também dessas duas variáveis. Muito semelhante, né, ao caso de derivadas de ordens superiores, como a gente viu na nossa aula anterior. Tá? Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Né? Então, se z ele é uma função dada por e elevado a x vezes o seno de y, onde então x ele é uma função de st quadrado e y é um s quadrado vezes t. Tá? Então, são funções de duas variáveis. A gente vai determinar a diferencial de z em s e o diferencial de z em t. Tá? Então, vamos fazer aqui o diferencial parcial de z em relação ao diferencial parcial de S. Tá? Como vai ficar esse diferencial? Ele vai ser, então, o diferencial de z em relação à variável x vezes o diferencial de x em relação ao diferencial de s mais o diferencial de z em relação ao diferencial de y vezes o diferencial de y na variável s. Tá? E vai ficar essa expressão aqui bonitinha. Tá? Então, o nosso diferencial de z em relação ao diferencial de s, ele vai ser dado por... Bom, diferenciando a nossa função na variável x, ela vai gerar para a gente e elevado a x vezes o seno de y. Até aí tranquilo, né? Vezes o diferencial de x na variável s. Né? Então, se eu diferenciar a variável x na variável s, o resultado vai ser t ao quadrado. Tá? Mais o diferencial de z na variável y. Então, derivando a nossa expressão z na variável y, a gente vai ter e elevado a x vezes o cosseno dy, tá? Vezes, então, o diferencial de y na variável s. E derivando y na variável s, a gente vai ter, então, 2s vezes t. Tá? Então tá aqui o nosso diferencial. O que a gente poderia fazer era dar uma arrumada nessa expressão. Né? O que eu digo arrumar era escrever ela um pouco mais organizada pela estética matemática. Né? Então o diferencial de z em relação ao diferencial de s seria dado por t ao quadrado
vezes e elevado a x vezes seno de y. Tá? Poderia também substituir aqui no x, ficar st quadrado, tá? E no lugar de y colocar s quadrado vezes t. Então não teria problema algum fazer isso. Tá? Mas, então, 2s vezes t vezes e elevado a x, então poderia colocar st quadrado ali em cima, vezes o cosseno de s ao quadrado vezes t, ou simplesmente colocar então y aqui também. Tá? Pronto, primeiro diferencial está feito. Né? Agora eu também preciso fazer o diferencial em relação ao tempo. Né? Então o diferencial de z em relação ao diferencial de t, ele vai ser dado por diferencial de z em relação ao diferencial de x vezes o diferencial de x pelo diferencial de t, tá? Mais o diferencial de z em relação ao diferencial de y vezes o diferencial de y em relação ao diferencial de t. Tá? Então a gente vai ter, derivando a nossa função novamente em x, né? A gente vai ter então e elevado a x vezes o seno de y. Note que essa parte ela se repete, ela é igual, porque a derivada em x ela é a mesma, tá? Vezes a derivada de x na variável t, que vai gerar para a gente então 2 vezes s vezes t, mas poderia também fazer a substituição, tá, gente? X pelo valor que nós temos para S e T, tá? Mas, então, o diferencial de Z na variável Y, né? Então, o diferencial de Z na variável Y vai ser E elevado a X vezes o cosseno de Y vezes a derivada de Y na variável T, que nesse caso é S ao quadrado. Tá? Então, eu poderia estar fazendo o que ainda? Ajeitando. O que seria se ajeitar? Eu posso colocar o S em evidência, porque é um termo comum. Posso colocar o E elevado a X em evidência, né, porque ele também é um termo comum. Na equação de cima também poderia fazer isso, para tentar deixar a minha equação de uma forma mais simplificada. Tá? Então vamos lá para o próximo, tá? Usando a regra da cadeia, determine as derivadas parciais de primeira ordem. Então a gente tem aqui uma função z igual a x menos y elevado à quinta, onde x é s ao quadrado t e y é st quadrado. Tá? Na mesma, acho que, proporção que nós tínhamos na anterior aqui. Né? Na verdade, inverteu quem está ao quadrado. Mas ok. Então, a gente, para fazer essa diferencial, né, o diferencial de z em relação ao diferencial de s, a gente vai ter que fazer a derivada de z em relação à variável x, vezes o diferencial de x na variável s, mais o diferencial de z na variável y, vezes o diferencial de y na variável s. Tá? Aqui eu já vou fazendo a substituição, tá, gente? Aqui eu vou realizar a substituição. Tá? Bom, a derivada em x, gente, lembra que aqui a gente tem que aplicar aquela substituição. Tá? Então, essa derivada vai cair o 5, vai ficar 5 vezes x menos y, tá? Elevado à quarta, vezes a derivada de x aqui, né? E a derivada de x nesse caso é 1, mas é importante. Isso é a derivada em x. Vezes a derivada, então, de x em s. E a derivada de x em s é 2 vezes st. Tá? Depois eu vou simplificar esse carinha pra gente, fazendo a escrita, usando todo, para ficar tudo em função de s e t. Tá? Mas, agora vamos tomar cuidado. Diferencial de z na variável y. Então, eu vou ter que diferenciar isso em y. Então, vai cair o 5. Vai ficar vezes x menos y elevado à quarta, tá? Vezes a derivada da parte interna,
de y, que é menos 1, tá? Então, vezes menos 1, tá? Aquela regra da substituição, tá? Vezes, então, que aqui tem uma composição, né? Vezes a derivada de y na variável s, que vai dar t ao quadrado. Tá? Então, só que arrumando, o nosso diferencial de z em relação a s, ele ficaria sendo... Olha o que eu posso fazer, né? Essa expressão e essa expressão são comuns, né? Então, eu posso colocar em evidência. Outro cara que é comum é o t com o t ao quadrado. Então, eu posso colocar aqui 5 vezes o t, vezes, abre parênteses, quem é o nosso x? S ao quadrado vezes o t, menos o y, quem que é o y? S t ao quadrado, ainda poderia juntar aqui alguma coisa, elevado à quarta, tá? Vezes, abre parênteses, né? O que sobrou, né? Se eu coloquei isso em evidência e coloquei o t em evidência, sobrou 2s, né? Então, sobrou 2 vezes o s. Dessa daqui, eu coloquei o 5x menos y à quarta em evidência e coloquei um t, então sobrou menos t. Tá? Então, menos 2s vezes t. Tá? Essa aqui é uma expressão já mais simplificada em função diretamente de s e t, certo? E a gente vai fazer agora a derivada da nossa função z em relação à variável t. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que o diferencial de z em relação ao diferencial de x vezes o diferencial de x em relação ao diferencial de t, mais o diferencial de z em relação ao diferencial de y vezes o diferencial de y sobre o diferencial de t. Tá? Note que a expressão vai ser a mesma, tá? O que vai mudar é essa parte aqui, né? É essa derivação, né? Que é a derivação na outra variável. Então, a gente vai ter aqui 5 vezes x menos y elevado à quarta, vezes 1, né? Que é a derivada em x, vezes a derivada de x na variável t, que vai ser, então, vezes s ao quadrado, tá? Mais 5 vezes x menos y elevado à quarta, vezes o menos 1, que é a derivada em y, né? Vezes o y derivado em t, que vai ser 2st. Tá? Então, posso aqui também, né, aplicar essa simplificação. Tá? Então, a gente teria 5 vezes s ao quadrado vezes t, que é o nosso x, menos st ao quadrado elevado à quarta, tá? Que é termo comum. Na verdade, a gente tem mais que em evidência o s, então, na verdade, eu poderia ter colocado 5 vezes o s, vou colocar o s aqui no final, vezes, abre parênteses, o que sobrou? Sobrou para a gente s, dessa nossa expressão, e dessa nossa expressão aqui, sobrou menos 2t. Tá? Então, menos 2t. E está aqui, então, a derivada parcial de z na variável t, tá? Considerando aí variáveis s e t apenas, tá? Lembrando que ambas as derivadas estão corretas. Uma só foi feita a implementação, né, ou a substituição de quem é x e de quem é y. Certo? Gente, esse vídeo fica por aqui. Ele ficou um pouquinho mais longo do que os outros, tá? Mas a gente volta então para ver o último caso, que é a versão geral da regra da cadeia. Grande abraço e até daqui a pouco.